Como é que é, pessoal? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um Conversas de Chacha. Bem, esta introdução foi um bocadinho assim à youtuber, né? Pronto, peço desculpa. Sejam muito bem-vindos então aqui a mais um episódio. Queria começar então por dar as excelentes notícias de que estamos finalmente no Spotify. Desculpem, estava só aqui a baixar a cadeira. Já era uma cena que eu queria desde o início, que os primeiros episódios postei sempre no YouTube, porque realmente é mais fácil. E já queria há algum tempo, já desde o início, que gostava de ter era no Spotify, que acaba por ser a plataforma, se calhar a principal plataforma atual de podcasts. E finalmente consegui, já está tudo pronto. Em princípio, acho que nada a ver grande stress, aquilo está a correr bem, acho que. Pronto, acho que vai correr tudo bem e pronto, acho que é uma notícia fixe. Agora finalmente me podem ouvir no podcast, podem fazer download dos episódios e ouvirem enquanto estão a ir para a escola, enquanto estão a estudar, enquanto estão a cagar, enfim, quando bem vos apetecer, não é? Pronto. Portanto, neste momento já não há desculpa para e tal, o YouTube e coisas. Não, agora já está no Spotify, não venham com coisas. Portanto, acho que é uma excelente notícia para começarmos o podcast. Claro que já estou todo excitado com isso, né? Porque acho que acaba por ser um marco importante na história das conversas de chacha. Bem, para começar então, eu queria introduzir aqui um tema. Eu há uns episódios atrás tinha falado do fenómeno gato fedorento e o quão isso tinha sido marcante para a cultura ou para a forma como vivemos hoje em dia, que havia muitas referências que tinham ficado, que havia certas coisas que eu tinha a impressão que quase que tinham moldado se calhar a forma como nós o humor como se faz hoje em dia, enfim, pronto, tinha falado um pouco disso e tinha dito que sentia alguma falta de algum humor mais assim, mais parvo, sem querer desmerecer, como é óbvio, o trabalho dos Gato Fedorento, um humor um bocadinho mais não necessariamente muito intelectual e muito bem pensado e sempre com um intuito por trás, mas às vezes só porque é uma cena parva e é engraçado. Pronto, acho que também não temos que consumir sempre um humor 100% intelectual ou 100% tipo, sempre muito bem pensado, não sei. E a verdade é que agora, recentemente, começou um programa chamado Desliga a Televisão, da na RTP, domingos à noite, se não me engano, que talvez venha de certa forma. Eles provavelmente ouviram, né? Acho que é o mais provável, e por isso começaram a fazer isto. Para quem ainda não viu, pá, vale a pena, é uma cena engraçada, tem lá algumas partes engraçadas e o conceito básico do programa é vários vários pequenos vídeos, ou seja, aquilo é como se fosse como se vocês estivessem a fazer zapping na vossa televisão e vai saltando de programa em programa. E então aquilo é só a gozar com os programas atuais, a gozar com aquele do lá do outro, do casar com. Pá, casar com outro gajo, mano, com o agricultor, casar com o agricultor, com aqueles tipo quem quer ser milionário, com novelas, pá, e há ali umas cenas que estão tão giras, há um certo humor que é só mesmo, pá, é só mesmo gozar, é só mesmo porque é engraçado, porque é parvo, porque pronto, pá, porque sim, porque é engraçado, é como aquelas piadas que vocês fazem entre amigos, é um humor se calhar um bocadinho mais pessoal, não diria pessoal, mas mais se calhar parecido ao humor que nós fazemos no dia a dia, pronto, mais rotineiro. E embora eu acho que se calhar podiam ter chamado outros atores, se calhar mais novos, que não sei, mas acho que está minimamente bem conseguida e está uma ideia gira. Acho que já fazia falta, tipo, na televisão portuguesa, haver assim pá, um programa de comédia, porque ultimamente acho que não tem havido muito, e principalmente esta comédia assim tão parva, pronto, que eu acho bem interessante. Por isso fica aqui, se calhar, uma pequena recomendação, vão ver, acho que está giro. Um, e depois também gozam com os morangos com açúcar, enfim, tá uma cena engraçada, acho que até vale a pena darem uma olhadela. Um, olha, por acaso, hoje não, há uns dias veio-me à cabeça assim, uma frase, uh,
Como é que. Imaginem, como é que eu me explico? Ahm, João é um nome próprio comum. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? João é um nome próprio, né? Como qualquer outro nome de cidade, ou de pessoa, ou de país, ou de whatever. Mas é comum. Porquê? Porque há 300 mil Joões, tipo, há imensos Joões. Portanto, João é um nome próprio comum. Pronto. Acho que é uma boa descrição de Insta, fica aqui a dica, se alguém quiser usar. João é um nome próprio comum. Pronto. Enfim, isto foi uma pequena parte bastante relevante. Gostava de apresentar aqui uma ideia que hoje mesmo tive, pá, e que eu acho que é tipo brilhante. Pá, digam-me o que disserem, isto para mim ia vender. ahm, e pá, acho que isto, pá, vale a pena, acho que é investir. Acho que é alguém que esteja aí para patentear isto. Depois dá um bocadinho dos lucros, claro. Ahm, mas é patentear isto, pá, porque isto tem potencial. Então é o seguinte. Qual é que é o grande problema, normalmente, de pessoas, principalmente que moram sozinhas, e que por isso, pronto, principalmente as que moram sozinhas, e não só, mas principalmente quando as pessoas tipo, são jovens que moram sozinhos, e que normalmente, quando vão, das duas uma, ou comem à base do Uber Eats tipo, entregas e comidas congeladas, e pronto, e ao fim de 3 meses já não conseguem sair da cama, ou então arriscam a cozinhar-se, a cozinhar-se, tipo a porem-se dentro da panela, enfim, a cozinhar. E só que o grande problema é que normalmente vão ver, por exemplo, receitas à net, mas nunca têm os ingredientes necessários. O que é que eu sugiro para este problema? Qual é a solução que eu sugiro? Seria, portanto, criarmos um site de culinária, mas em vez de termos lá só as receitas e as pessoas pesquisam pelas receitas, temos uma lista ou um espaço para nós podermos pôr toda a lista de ingredientes que temos em casa. E ele, com base nesses ingredientes, dizia-nos todas as receitas que podíamos fazer. Pá, digam-me se isto não é de gênio. Quantas vezes é que já não vos aconteceu de estarem em casa e olharem, tipo, abrirem o frigorífico e terem um iogurte grego, 3 limões e uma margarina, assim, meio aberta. E uma Coca-Cola da festa que tiveram sexta à noite e que não beberam. Coca-Cola. Tipo que os jovens bebem Coca-Cola. Quer dizer, há quem beba. Esse desentupidor de. Essas pessoas que são bué, bué contra, tipo, os hábitos das pessoas. Tu bebes Coca-Cola. Sabes que isso desentope sanitas, não sabes? Pronto, não, está bem. Se desentope sanitas, imagina o que faz ao teu estômago. Pronto, mas quem sou eu, não é? Quem sou eu? Eu por acaso não acho piada a Coca-Cola, mas acho engraçado essas pessoas meio moralistas. Ahm, mas pronto, já me estava. Pronto, então imaginem que abrem o frigorífico ou a vossa despensa e têm tipo uns noodles velhos e farinha de aveia. E não sabem o que é onde fazer com aquilo. E fica tipo, pá, eu estou cheio de fome, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou cozinhar? Vão ao site, que por acaso podia ter um nome interessante, mas neste momento não me vem nada à cabeça. Podia ser diz-me o que tu tens e dir-te-ei uma receita. Acho que, pá, acho que era um bom nome. E portanto, vocês iam a esse site, digitavam, o que é que diz digitavam? Escreviam então todos os ingredientes que tinham em casa e com base nesses ingredientes o site tipo, dava-vos todas as receitas possíveis. E depois vocês podiam escolher o que queriam fazer. Epá, eu acho que isto ia render. Ia render, é uma excelente ideia, portanto, para o bem da humanidade, alguém que esteja aí que consiga, pá, façam isto. Eu acho que vale bem a pena. Acho que ia revolucionar o mundo da culinária, ia facilitar muito a vida não só jovens, mas também graúdos, que por vezes se veem em situações, portanto, problemáticas, visto que não têm noção de o que podem fazer com os ingredientes que têm em casa e não conseguem ir, portanto, ao supermercado ou assim comprar. Pá, porque muitas vezes acontece, tipo, vais a fazer caril. E depois vão ver e não tem caril. E depois tipo, não vou agora buscar não vou ao continente para ir comprar, tipo, um pacotezinho de caril. Tipo, caga nisso, faz-se um caril meio sem caril, tipo, que seja. E por isso eu acho que era uma ideia interessante. Acho que, pá, temos que evoluir e livros de receitas já não dão para nada. Não dão, pá, isto não dá, isto não funciona assim.
Qual é o jovem que tem um livro de receitas em casa? Não dá. Vai à net ver. Mas para ir à net implica pesquisar já com uma ideia na cabeça. E muitas das vezes esse é o problema. É que nós não temos algo em mente. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou cozinhar com noodles, farinha de aveia e margarina? Nada. Mas depois vão lá ao site e aparece-vos. Faça um delicioso assado com noodles. Mas não sei, tipo... eu acho que era uma ideia interessante. Acho que tinha muito potencial e pronto, e é isso, pronto, e é isso. É isso, pronto. Outra cena que reparei também um dia destes, eu estava a ir, saí de casa e fui apanhar o autocarro e, não, desculpem, foi ao contrário, foi quando eu estava a voltar da escola e estava a voltar do autocarro para a minha casa e eu passei ali numa zona, pá, que é tipo, é ali um descampado, tem ali uma zona meio descampada, é perto de casas, mas é uma zona assim meio descampada, e é tipo uma curva bem apertada, portanto é um sítio que tipo ninguém pararia por nada. E eu estava a passar e estão lá tipo 10 miúdos. Há uma escola aqui perto e estavam lá tipo 10 miúdos, todos a olhar para o meio, tipo todos em rodinha a olhar para o meio assim. Pronto, das duas uma. Ou estão a fumar umas ganzas, ou estão a violar um puto, ou então passa-se alguma coisa. Tipo, um gajo teve um ataque, teve um acidente e estão ali tipo. Estava eu a passar e eu sou um gajo assim: à primeira, toma à primeira, consegui. Eu fiquei tipo: hã? Conseguiste o quê? Pronto, e só depois é que me veio a cena de. Eu acredito que ali haja tipo um ginásio de Pokémon. Corrija-me se eu estiver errado, digamos que não é bem a minha cena, mas eu acredito que ele estivesse a apanhar Pokémons e conseguisse, tipo, conseguiu apanhar lá a primeira, e por isso é que eles se reúnem todos ali. Acho eu, não sei. Confesso que as primeiras vezes que passei por lá achei que ia ser assaltado. Mas, ou que ia ser assaltado, ou então que realmente estavam ali numa pequena seita. Mas a verdade é que realmente isso do Pokémon GO, pronto, na altura foi algo que revolucionou imenso, o pessoal achou bem piada, não sei o quê, mas de vez em quando vê-se tipo aglomerados de pessoas, assim tipo, parece que aconteceu alguma coisa, mas no fundo não, estão só a apanhar Pokémons, estão só tipo desviciados a apanhar Pokémons, enfim. Enfim, pronto, é daquelas coisas que me acontecem assim. Estava a pensar que acho que também foi. Quando é que eu. Já não lembro quando é que eu estava a pensar nisso. Estava a pensar. Por aí. E pensei o quão, tipo, irritante são relatos por cima de. Por exemplo, imagina que estão a ver um jogo de futebol e está a ver um relato por cima. Pá, isso é super irritante. É tipo um gajo a dizer-vos. É tipo aquele amigo que tipo, vos diz exatamente o que está a acontecer. Tipo, ele cai, puta, olha o gajo que caiu assim. Yeah, eu estou a olhar. Não sei, pá, pronto, se calhar não sabes, mas eu também tenho olhos, consigo ver o que aconteceu. E eu acho que estar a ouvir um relato, ou estar alguém a relatar enquanto vocês veem, deve ser super irritante. E devia ser super engraçado ver, tipo, situações de relatos no dia a dia. Tipo, era engraçado se o nosso dia a dia fosse relatado por alguém, tipo, um gajo que andasse sempre atrás de nós com o microfone a dizer: David apanha o autocarro, David senta-se lá ao fundo, neste momento está a pegar nos fones, põe os fones no telemóvel, põe os fones nos ouvidos, e já está a ouvir música, neste momento já desligou do mundo. Passado tipo 20 minutos. Da vida percebe-se que está quase a sair, já está quase na sua paragem e portanto carrega no botão. David levanta-se, David põe a mochila às costas, David sai do autocarro. Pá, não sei, acho que era engraçado. Se calhar ia haver certas situações um bocadinho mais constrangedoras, tipo, estão no encontro com uma gaja ou assim, e está um gajo tipo, um terceiro ali ao lado, e a dizer: David, olha nos olhos. Podemos chamá-la de Raquel, porque eu não conheço nenhuma Raquel. Raquel olha nos olhos não, olha-o nos olhos e sorri. David percebe que realmente pode avançar e David levanta-se, David está-se a aproximar, David começa e beijam-se! Não sei. Ia ser, acho que ia ser uma cena engraçada. Tipo, fazia tipo um sketchzinho onde ia haver um gajo sempre a relatar a nossa vida. Imaginem estarem a cagar. David entra na casa de banho. David abre a tampa da sanita, senta-se, começa a fazer força e já está quase a entrar. David, e cagou-se todo! Pá, não sei. Se calhar ia ser engraçado. É uma ideia. Fica aqui também. Eu estou aqui a expor ideias.
Se quiserem, aproveitem-nas. Depois eu entro em contacto convosco. Ahm, O que é que eu estava a dizer? Estava aqui a pensar no quão engraçado são alguns provérbios portugueses. E fui pesquisar provérbios portugueses, tipo, fui ver. Bem, e há uma catrefada de provérbios que eu não tinha, tipo, a mínima noção que existem tantos, tipo, não fazia mesmo a mínima noção. Eram, tipo, páginas e páginas cheias de provérbios. E eu estava a ler alguns, e claro que alguns são engraçados, e eu acho que eles são todos muito atuais, ou pelo menos parte deles. E por acaso fiquei curioso de pensar como é que foi o processo para aquele provérbio ter nascido. Tipo, há de ter acontecido, há de ter havido uma série de situações ao longo da história para depois, mais tarde, alguém inventar aquilo e aquilo, tipo, virar moda, basicamente, dizer-se aquilo e virou. Tipo, os provérbios são tipo as descrições de Insta há uns anos atrás. Basicamente, acho que é uma boa comparação. E eu estive a ver alguns provérbios e estava a pensar como é que eles seriam escritos se fossem inventados hoje em dia. E pronto, e digamos que quando dei por mim já tinha aqui tipo duas folhas cheias de provérbios. Pá, porque isto tem muito potencial, tem aqui muito material interessante. E por isso decidi que vou partilhar convosco aqui algumas ideias que eu tive de como é que seriam os provérbios escritos hoje em dia. Portanto, vamos lá começar. O primeiro que eu vi seria o famoso entre marido e mulher não se mete a colher, ou uma coisa do género. E eu acho que se fosse hoje em dia, o mais adequado seria pôr entre marido e mulher, ninguém devia meter o pénis. Porquê? Porque às vezes os casais têm certos problemas e procuram uma terceira pessoa para resolver esses problemas. Mas isso nem sempre resulta. Além disso, o meter mais uma pessoa ali no meio normalmente pode não correr muito bem. Claro que, atenção, sem discriminações, sem preconceito. Mas ali, tipo, entre o marido e a mulher, é melhor não meterem o pénis, está bem? Pronto, fica aqui uma dica mais pessoal. Next. Quando um não quer, dois não brigam. Este aqui eu não conhecia, mas. E eu acho que se hoje em dia fosse escrito, seria mais do género: quando um não quer, é porque te anda a encornar. Fica a dica. Fica aqui a dica. Depois não tenho que agradecer, não precisam, eu estou aqui para vocês. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Eu consigo imaginar-vos aqui assim a completem comigo os provérbios que vocês sabem. E eu pus, pau que nasce torto não consegue fazer uns 65% das posições do Kama Sutra. Pronto, aqui acho que é autoexplicativo, não preciso de estar a explicar muito. A seguir, amigos, negócio à parte. Hoje em dia, claramente seria algo mais do género amigos, eu só vi uma jola, por isso não vos vou pagar os 6€. Há sempre aquele gajo, pá, há sempre, num jantar, uma festa, há sempre o gajo não, eu estive aqui a fazer as contas, portanto, eu comi 3 bolachas e meia, o que dá 3,67€, depois bebi exatamente uma jola, o que dá 65 cêntimos, e vá, está bem. Eu comi tipo um terço de bolo. Se nós formos a ver o preço da farinha hoje em dia, o preço dos ovos e do chocolate, eu no fundo pago só 30 cêntimos. Portanto, isto dá um cálculo de não sei quanto, porque eu não me lembro o que é que eu disse. Mas pronto, há sempre um gajo assim. Next. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. É um bocadinho relativo. Até porque os cegos têm olhos, só não os conseguem usar, de certa forma. Mas pronto, eu hoje em dia acho que seria mais do género. Tipo uma notícia na CMTV que dizia: em terra de cego, 90% da população morre a atravessar a passadeira. Pá, fica aqui assim, pronto, vou deixar. Atenção, maltinha, isto é tudo humor, tudo uma brincadeira. Estão a ver? É tudo assim uma brincadeira aqui entre nós, não levem a peito. Next, não adianta chorar sobre leite derramado. E eu pus, não adianta chorar pela porca que comeste no Urban. Pá, não adianta, não adianta. E tal, ela disse que me amava. Pá, sim, tu estavas para uma cena, ela estava para outra, ou tu achavas que ela estava a curtir e no fundo ela só te queria comer, pronto. No fundo só queria mesmo isso. Portanto, não adianta chorares pela porca que comeste no Urban. É o que eu digo, reparem, estes provérbios estão todos muito atuais, mas acho que se fossem escritos atualmente tinham uma pequena
Ai, 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 que eu ia destruindo aqui uma cena. Tinham aqui assim uma pequena alteração, pronto. Vamos continuar que isto ainda tem aqui algum material aqui. Portanto, outro, plantar verde para colher maduros. E eu pus aqui plantar verde para fumar depois, porque a vida não está fácil. Pronto, fica também, acho que é minimamente autoexplicativo. Em tempo de guerra, qualquer buraco é trincheira. Não, não. Este aqui acho que se pode manter. Acho que este aqui é bastante atual. Este aqui, não, sim, este fica bom. Next. A fome é o melhor tempero. Ok, calma. Esta aqui é pesada, pessoal. Vamos lá ter calma. Não vamos julgar. Isto é só humor. Portanto, a fome é o melhor tempero. Eu aqui não alterei. Eu só achei que faz sentido porque a comida africana normalmente é muito mais saborosa que a nossa. Ok, vamos mas é continuar. Quando um burro fala, os outros baixam as orelhas. Aqui eu pus que quando um burro fala, pô-me-lo no parlamento, que é para ele falar mais. Dica, aqui assim, olha, pumba, aqui como quem não quer a coisa assim escondido, estás a ver? Tá ali, pumba. Quem ri por último ri melhor. Eu no caso acho que quem ri por último está claramente, é claramente um atrasado. Pronto, normalmente quem se ri por último nas piadas tem algum déficit mental. Ahm, Depois aqui um também muito famoso, a galinha da vizinha é sempre melhor que a minha. Eu acho que neste caso tirava só a galinha. Ficava só a vizinha é sempre melhor que a minha. Pronto. Ou a da vizinha é sempre melhor que a minha. Pronto, acho que sim, acho que era mesmo só isso. Ahm, Aqui, a laranja. De manhã é ouro, de tarde é prata e à noite mata. E eu poria. O Mitra, de manhã dorme, à tarde ouve música aos altos berros numa JBL e à noite mata. Acho que é atual, acho que faz sentido. Depois, aqui, no tempo da. Esta aqui foi uma que os meus pais me contaram que eu nunca tinha ouvido falar e que acho muito fixe. Que é, no tempo da ameixa, nunca o cu se fecha. E. Aí, escrevi fecha com X, que nojo. E eu acho que. Pá, percebo. Mas eu acho que se fosse hoje em dia ficava mais do género. No tempo da ameixa. Come de avental, que isso mexa-te a roupa, filho! Pronto. Acho que era. Acho que era um bocadinho mais isso. Acho que. Pronto, pá, isto é incrível. Atenção, a quantidade de provérbios portugueses que há é incrível. E eu acho bem engraçado porque, tipo, deve ter sido bem engraçado o processo todo de criação deles, como eu estava a dizer, até, tipo, chegar até a estes provérbios, de certeza que, pá, é boa cultura, de certeza que houve boas cenas que foram acontecendo pá, é o que eu digo, é aquelas frases de descrição de instas, é aqueles clichês de hoje em dia, eram os provérbios de há uns anos. Se calhar, tipo, vocês estavam no. Imagina, estavam em casa da vossa avó, há uns anos atrás, e ela dizia: Ó filho, olha que a laranja, de manhã é ouro, à tarde é prata, mas à noite já mata, está bem, filho? E vocês ficavam tipo: É pá, avó, toda a gente diz isso, tipo, atualiza-te, man. Pá, não sei, pronto, mas acho que, tipo, é um bocado as frases atuais, as frases clichês, vá, que se dizem hoje em dia repetidamente, e as típicas descrições de Insta, eram há uns anos os provérbios, e eu acho que deve ter sido. Era giro, tipo, conhecermos toda a história de todo o processo até, à, até ao provérbio, pronto, como é que aquilo aconteceu. No outro dia estava a ouvir. Pá, eu tenho que trabalhar estas transições, não tenho? Isto foi assim muito bruto. Vocês acabaram de sair aqui de um bocado de cultura e eu agora já vou passar para outra cena qualquer. Se calhar convinha eu colocar um bocadinho mais a voz para ficar com uma voz um bocadinho mais grave. Porque eu no outro dia estava a ouvir um podcast e depois do nada fiz a transição para o meu podcast a ouvir depois pus para um episódio meu só para ver como é que aquilo estava, tipo, se estava bom ou não. Eu fiquei tipo. What? Quem é esta gaja a falar? Não, sou eu mesmo. Ok, ok, eu tenho mesmo só voz de gaja, portanto. Tipo, eu não sei se é do microfone, não sei, eu realmente tenho uma voz muito mais, portanto, de gaja. Acho que é isso, não há outra explicação de gaja do que se calhar a maioria assim, das pessoas, assim, homens, estão a ver? Tem. Por isso, se calhar, vou começar a colocar um bocadinho mais a voz. Ok, enfim. Ahm, Pá, e acho que é isso. Deixa-me lá pensar se há aqui mais alguma coisa que eu vos gostaria de partilhar convosco.
Pá, gostava de saber o que é que vocês acharam por acaso do podcast anterior, onde eu falei um pouco mais sobre um tema. Foi um podcast um bocadinho mais pesado, um bocadinho mais. Sim, um bocadinho mais pesado, pronto. E gostava que me dessem a vossa opinião, tipo, se gostam, se preferem este sistema assim onde eu vos conto cenas do meu dia a dia, ou se gostam mais assim, de falar de certos temas, pronto, que às vezes também é importante serem falados. Mas pronto, acho que é isso então. Já vamos aqui com 27 minutinhos, mais ou menos, 26 minutinhos, e acho que está fixe. Acho que é isso. Então pronto, olha, eu queria. Estava a pensar. Alguns podcasts que eu ouço, ou alguns podcasters que eu ouço, têm a mania de. Têm o hábito de depois no fim do podcast de fazerem sempre uma recomendação. Eu pensei, eu vou ser fixe como este gajo, portanto, eu vou fazer uma recomendação. Só que, pronto, eu claro que tenho que ser diferente, né? Tenho, tipo, não me ia render à típica recomendação de uma música, um filme ou um documentário. Portanto, eu a partir de agora, se me lembrar, o mais provável é eu não me lembrar, vou fazer uma sugestão de comida em todos os finais de podcasts. Porquê? Porque eu gosto muito de comer e acho que, pá, isto não se faz. Isto hoje em dia tipo, ninguém faz isto e temos que inovar, temos que fazer cenas diferentes. Porque hoje em dia é o diferente que marca. Estão a ver? Tipo, é estas cenas que, tipo, que não são tipo iguais, que ficam diferentes e que por isso um gajo tipo cor. Estão a ver? Tipo, estas cenas. Portanto, a minha sugestão desta semana são uns chocolates do Lidl. Atenção, quando eu falo em comida, pode ser tanto assim, umas bolachas, um chocolate, como também pode ser um prato. Mas a sugestão desta semana é uns chocolates de banana que há no Lidl. Pá, que aquilo é tipo a melhor cena do mundo. Eu juro que não sou tipo muito viciado em certas. Pá, o pessoal costuma ter vícios tipo, eu adoro chocolate preto. Se me puserem assim uma tablet, eu mamo a toda. Não tenho assim grandes vícios, mas este chocolate, epá, é tipo, é Deus! É Deus! É bué da bom. Aquilo é tipo banana seca, banana desidratada, acho eu, por dentro. Não é bem desidratada, é mesmo seca por dentro e depois chocolate à volta. E é daquelas tipo promoções que só vêm de vez em quando. Eu não sei bem de onde é que aquilo vem. Pá, mas comam. Aquilo é tipo a melhor cena do mundo. Eu juro que aquilo, pá, compram que não se vão arrepender. Portanto, pronto, fica aqui então a minha recomendação. Fica aqui mais um episódio de Conversas de Chacha. Espero que tenham gostado. Vocês ouvem o podcast até ao fim? Se calhar não, se calhar vocês são os malandros e ouvem só os primeiros 5 minutos e depois dizem não, ok, tchau. Deem-me a vossa opinião, espero que tenham gostado e pronto, e acho que é basicamente isso. Vemo-nos então para a semana. Fiquem bem e vamos por aí.